Depois de apenas um ano, ela conquistou libertação antecipada da condicional. E na primeira entrevista que ela deu, depois de tudo que aconteceu, ela disse que gostaria de ter feito tudo diferente e que ela era atormentada pela culpa todos os dias por não ter contado a ninguém na época o que estava acontecendo e que em muitas noites ela se deitava e chorava desejando ter partido no lugar da Annabelle, que ela visitava o túmulo da Annabelle toda semana e deixava flores cor-de-rosa para bebê também. E por fim ela completou a entrevista dizendo que era um alívio saber que a Annabelle estava agora em seu ponto de descanso final. Esse caso ele é bem delicado porque há muita confusão aqui. O que mais me chocou depois foi quando eu me peguei pensando nas dúvidas, nas inúmeras dúvidas que o pessoal da defesa jogou para fazer com que essa moça, de alguma forma, parecesse inocente. E eu fiz uma longa avaliação e juntei todos os fatos e eu cheguei à conclusão de que ela não é inocente. Nós temos ali a questão do isqueiro, que a polícia disse uma coisa, depois disse outra. E realmente isso pode até ser considerável, isso pode ser questionado, mas o fato aqui não é mais esse, porque o resultado é o mesmo. A promotoria no fim estava certo quando eles disseram que, independente se ela não tivesse queimado o bebê, isso não mudava o que havia acontecido com ele, porque no fim o bebê estava sem vida. E é nesse ponto que nós temos que olhar para todas as circunstâncias envolvidas e para todas as provas que foram apresentadas, que no final são provas gritantes. E antes que eu me esqueça, eu já quero comentar que eu achei a decisão do juiz de dar os restos do bebê para a família da Brooke um absurdo sem tamanho. Mas assim, se isso fosse comigo, se isso fosse na minha família, eu acho que eu processava esse juiz ou então ia pra TV, porque como que o juiz fez aquela declaração bonita que eu achei que ele fez ali pra ela, falando, olha, realmente você não teve respeito com a vida, mas aí ele dá os restos do bebê pra família da Brooke. É como você liberar o corpo da vítima, porque na verdade foi isso que aconteceu. Eles liberaram o corpo da vítima pro assassino. É isso que o juiz fez. E a questão é que muitas pessoas podem olhar pro bebê e não considerá-lo um ser humano, não considerar alguém como eu e você aqui, mas isso não muda que o bebê era um ser humano, era um ser que respirava, o bebê era alguém. E enquanto tinha pessoas lutando pela defesa da Brooke, tinha outras reclamando, e a defesa da Brooke lutou muito bem porque no final ela conseguiu sair quase sem pena nenhuma. E a grande questão que foi escondida dos jurados é quem luta pela vida daquela criança, porque a questão aqui é que aquele bebê não teve voz. E o mais interessante é que nós nunca vamos poder ouvir uma história de qualquer bebê que passou por uma situação parecida para passar e dar uma palestra contando sua história horrível, de como ele foi sufocado, de como ele foi enterrado, porque nós não vamos ouvir, nós não teremos essa oportunidade de ouvir o que esses indivíduos, do que esses pequenos seres indefesos realmente passam em momentos como esse, nas mãos de pessoas como ela. Se ela tivesse ido para um hospital, o bebê poderia ter sobrevivido. Infelizmente, os pais superficiais da Brooke, pelo que eu pesquisei, ela foi violada sexualmente aos 12 anos e claro que isso contribuiu para que ela se tornasse anoréxica, e normalmente a anorexia decorre de uma necessidade de controlar algo em sua vida, então ela se deu conta que sua inocência foi roubada muito cedo, mas isso não muda as circunstâncias posteriores, porque nós não podemos pegar as coisas ruins que acontecem com essas pessoas para justificar os seus crimes posteriores. Uma das partes que eu posso comentar aqui sem medo de errar é que a Brooke disse que ela não estava pensando em nada, que ela simplesmente decidiu levar aquela gravidez pra frente daquele jeito sem contar pra ninguém. E realmente ela não estava pensando em nada, porque ela não comprou fraldas, ela não foi atrás de berço, de roupas, de nada. Então, alguém acha que ela tinha a intenção de ter esse filho? Foi perceptível pra mim que a mãe dela exercia uma influência negativa e essa relação complicadíssima cria um ambiente hostil. E lógico que a casa dela com certeza não era um lar funcional. Embora também eu não acredito que seus pais eram uns monstros. Eu acredito que sua mãe era uma pessoa complicada, talvez até um pouco tóxica demais. Só que acontece que quando esses detalhes são colocados um em cima do outro para gerarem algum efeito na balança, ainda assim isso não consegue promover nenhuma justificativa no mundo para amenizar a escolha que ela fez. E ela fez uma escolha. E nós temos fatores aqui que realmente chamam a atenção e que contribuem para confundir a cabeça das pessoas, para gerar uma misericordiosa extra, como por exemplo o fato dela ser nova, mas o fato dela ser nova não significa que ela era uma criança. E é engraçado que os olhos das pessoas se enchem de misericórdia de acordo com a idade do acusado. Nós temos outros dois casos aqui no canal que envolvem bebê.
a mãe que colocou a bebê no micro-ondas e a outra que jogou a sua bebê da ponte. Os dois casos são chocantes, principalmente pela forma como se desenrolam. Nas duas circunstâncias, eu comento os pontos que podem ter feito com que essas mulheres chegassem àquele ponto. Porém, aqui, um psiquiatra testemunhou em favor da Brooke que ela sofria de transtorno de personalidade dependente. E esse transtorno é caracterizado por uma necessidade generalizada e excessiva de ser cuidado. Então isso leva o indivíduo à submissão e comportamentos viscosos. Quando a gente fala da origem, é importante considerar fatores culturais aqui, experiências precoces negativas e vulnerabilidades biológicas associadas com a ansiedade que contribuem para o desenvolvimento desse transtorno de personalidade dependente. E também temos os traços familiares que contam muito, como submissão, insegurança e comportamento discreto, que também soma a esse balde todo. E normalmente as pessoas que sofrem com esse transtorno não acreditam que possam cuidar de si mesmas. Então elas usam a submissão para tentar fazer outras pessoas cuidarem delas. Acontece que o ponto de consciência aqui não está sequestrado, ele ainda está ali. Por mais que a mente desse indivíduo seja conturbado, seja confuso, ainda há uma escolha, ainda há uma espécie de controle que esse indivíduo tem sobre si mesmo, se ele quiser. E por cima de todo esse desastre, eu posso afirmar que a Brooke é culpada, e dependente de como as coisas aconteceram naquele banheiro, ela não deixa de ser culpada. E por mais que ela tenha escapado de uma resposta judicial, isso não significa que ela não será punida por suas ações. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante, eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Se você quiser saber mais sobre mim, conheça meu livro, já está disponível nas livrarias, plataformas digitais, mas adquira pelo meu site, porque por lá você ganha um pôster, marcadores exclusivos e o livro autografado, se você quiser. Esse livro conta a história de um rapaz que se vê preso em uma série de maldições hereditárias. E ele precisa descobrir aonde um grande serial killer está escondido em sua própria casa. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista, não esqueça do canal do Telegram, confira os outros vídeos e a gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo.